Eu quero discutir uma coisa com vocês aqui que vai ser meio polêmica e eu quero, de fato, perguntar para vocês o que vocês acham em relação a isso, porque dependendo de como você reportar, falar desse tema, ele vai tomar um sentido diferente. E eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui. Primeiro, reportagem do Verge. Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, usará IA para revogar vistos de estudantes de manifestantes pró-palestinas. É de estudantes que estão manifestando em manifestações pró-Palestina, tá, gente? Isso daqui é porque eu tô traduzindo com o Google Translate, então não tá perfeito. O novo programa do Departamento de Estado chamado Catch and Revoke usará IA para revisar as contas de mídia social de dezenas de milhares de estudantes que estão nos Estados Unidos com vistos, relata a Axios. Fontes do Departamento de Estado disseram a Axios que as autoridades planejam vasculhar bancos de dados internos para ver se algum estudante internacional foi preso em manifestações pró-palestinas desde 2023 e que o departamento está trabalhando com o Departamento de Segurança Interna para garantir uma abordagem de todo o governo e de toda a autoridade. Rubio, o novo secretário de Estado, vem pedindo a revogação de vistos de estudantes para manifestantes pró-palestinas desde outubro de 2023. Então, é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Tem esse programa que chama Catch and Revoke, que vai monitorar, pelo que eu entendi aqui, várias coisas, incluindo rede social, usando inteligência artificial, para identificar estudantes que estejam com vistos nos Estados Unidos que tenham posições pró-palestinas. Pró-palestinas, i.e., né, leia-se, críticas de Israel. Então essas pessoas vão ser encontradas e vão poder ter os vistos delas revogados. Isso, obviamente, abre uma série de questionamentos em relação à liberdade de expressão. Porque o que você está fazendo, na verdade, é deixando as pessoas com medo de se posicionarem publicamente de uma determinada forma. Mas, obviamente, a gente tem que considerar também a linguagem. E aí que entra um pouco da nuance das coisas que eu quero falar com vocês aqui. Se a gente caçar a matéria do Axios a qual a Verge está se referindo aqui, a linguagem é um pouco diferente, tá? A gente está aqui na Axios agora. Departamento de Estados usará a IA para revogar vistos de estudantes estrangeiros que pareçam pró-Hamas. Tem uma mudança da linguagem aí. Na Verge, eles estão falando que são manifestantes pró-Palestina. Na Axios, pareçam pró-Hamas. Tem uma diferença. Porque para os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos consideram o Hamas uma organização terrorista. Não estou fazendo juízo de valor, estou informando. O governo americano considera, tá? Então, você abre aquele problema. Pode ser passível de punição nos Estados Unidos apoio a um grupo terrorista estrangeiro, Hamas. Só que não simplesmente ter uma posição pró-Palestina. Não tem absolutamente nada de criminoso nisso. Nada de errado nisso. Vamos colocar desse jeito, né? Agora, como o Axios está reportando isso? O secretário de Estado Marco Rubio está lançando esforço de capturar e revogar, que é o Catch and Revoke, alimentado por IA para cancelar os vistos de estrangeiros que parecem apoiar o Hamas ou outros grupos terroristas designados. Ou seja, os Estados Unidos designa, do ponto de vista do governo, certos grupos como terroristas. Tá? Eles têm um procedimento para isso. Disseram autoridades do alto escalão do Departamento de Estado. Por que é importante? O esforço inclui a análise assistida por IA de dezenas de milhares de contas de mídias sociais de portadores de vistos de estudante. Eles vão escanear as contas de rede social da galera. Tomara que você não goste muito desses humores, de humor, como é que fala? Dark humor, né? E que você faça umas piadas meio perigosas, tá? Com temas relacionados a terrorismo e guerra. Mas enfim, marca uma escalada drástica no posicionamento do governo dos Estados Unidos sobre a conduta e o discurso de estrangeiros. As análises de contas de mídias sociais buscam, em especial, evidências de supostas simpatias terroristas expressas após o ataque do Hamas a Israel no dia 7 de outubro. Eles também estão verificando notícias sobre manifestações anti-Israel e processos judiciais movidos por estudantes judeus que destacam cidadãos estrangeiros supostamente envolvidos em atividades antissemitas sem consequências. O Departamento de Estado está trabalhando com o Departamento de Justiça e Segurança Interna no que uma autoridade estadual chamou de abordagem de todo o governo e de toda a autoridade. Então são duas coisas aqui, tá?
Primeiro, você tem um problema de linguagem, de como você está tentando encarar esse tipo de notícia e como você reporta ela. Tá? Se você está indo atrás de pessoas pró-Hamas ou se você está indo atrás de pessoas pró-Palestina. Mas em cima disso, em cima da linguagem que você está usando, tem a forma de aplicação do governo para esse tipo de norma. Por quê? Qual a definição de algo pró-Hamas? O que você está chamando de pró-Hamas? Mas não é nenhuma definição de linguagem, porque você tem um sistema judicial para isso e tal. A grande questão é que você está colocando outras coisas dentro desse bloco. Tipo, eles dizem que também estão verificando notícias sobre manifestações anti-Israel e processos judiciais movidos por estudantes judeus que destacam cidadãos estrangeiros. Ou seja, pode ser o fato de você ter feito algo racista de fato e alguém está te processando. Pode ser o fato de alguém estar te processando porque você falou algo que aquela pessoa não gostou. É muito difícil você considerar o mérito antes de julgado. E não só isso. Existe, em cima disso tudo, a questão de qual vai ser o processo de revisão disso. Você vai ter um processo judicial para julgar esse tipo de coisa, ou você vai poder ter uma ação unilateral do executivo americano que simplesmente pode tirar o visto de alguém sem capacidade de recurso, sem capacidade de passar, por exemplo, pela análise de um juiz e pela uma possibilidade de defesa em corte, em tribunal. Então, essa coisa toda é muito complicada. E eu não vou dizer para você que eu tenho capacidade de fato para poder analisar isso do ponto de vista legal e jurídico, porque eu não tenho. Mas, além de tudo isso que a gente discutiu, tem, no meu ponto de vista pessoal, um problema de o que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Porque a gente sabe que várias pessoas estão sendo acusadas de antissemita, e eu avaliei alguns conteúdos de coisas que estão sendo ditas, tem muita coisa antissemita. Inegável. Gente criticando judeus e coisas do tipo. E vamos deixar bem claro, tá, gente? Uma boa parte dos judeus não são sionistas. Uma boa parte tem judeus ortodoxos que são contra o Estado de Israel. Porque, segundo o entendimento deles da Bíblia, você não poderia recriar o Estado até determinada coisa acontecer, da vinda do Messias e tal. Então, para eles, esse Estado que existe é anátema. Existem judeus liberais, vamos colocar ortodoxos, conservadores também, que são a favor da solução de 2 estados em Israel e Palestina, que não concordam com a força que está sendo usada, com o que foi a resposta do governo israelense na faixa de Gaza à violência cometida pelo Hamas. E tem outras pessoas também que nessa mesma veia estão criticando o Estado de Israel e as ações deles, que não são críticas antissemitas, mas que muitas vezes, e eu já vi isso acontecer várias vezes, porque eu tive que olhar o que a galera estava falando, tá? Estão sendo acusados de antissemitas simplesmente por terem uma posição crítica do Estado de Israel. Você pode ter uma posição crítica em relação ao Estado moderno, tá? Sem ter uma posição preconceituosa ao maior grupo étnico ou religioso, eu digo, daquele Estado. Ou o grupo com o qual esse Estado se identifica. Né? Mas se o governo americano, sem um processo claro de revisão de apelo, simplesmente considerar essas posições ou antissemitas ou pró-Hamas, o que acontece? Então tá aí a questão. Eu, de fato, não tenho uma resposta para isso, mas eu fico um pouco preocupado com as coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos agora. Tá? Eu vou dizer para vocês, eu não sou um defensor absolutista de liberdade de expressão. Obviamente que liberdade de expressão é importante, é necessário para toda a sociedade livre, só que você pode colocar os limites nela. Tem limites que eu acho totalmente razoáveis, coisa tipo racismo, reivindicação de violência, e tem coisas que são pragmaticamente necessárias, tipo discurso econômico. Né? Nos Estados Unidos, inclusive, uma das exceções à liberdade de expressão é discurso econômico. Eu não posso anunciar que eu estou vendendo esse mouse aqui, ele é mágico, cura dor de cabeça. Eu posso anunciar um monte de coisa para ele e vender para você falsamente, né? Reivindicando coisas que ele de fato não faz. Você descobrir depois e me processar e eu falar, não, eu falei isso desse mouse porque é minha liberdade de expressão. Você não pode fazer isso nos Estados Unidos. Né? Você tem limites à liberdade de expressão. Só que, na minha opinião, isso tem que ser previsto em lei, né? Você tem que ter uma lei que estabeleça isso. Tem que ser razoável. Não é só porque está em lei, né? Então em lei ninguém vai poder... Baixou a lei que ninguém pode dizer o que eu não quero dizer. Tem que ser razoável, obviamente a limitação. E você tem que ter mecanismos para você recorrer. E isso que está acontecendo nos Estados Unidos me preocupa bastante. Porque, pelo que eu entendi, não é nada disso. Mais uma coisa que está acontecendo na gestão do Trump pra gente discutir, não é mesmo? Ele tá há quanto tempo no governo? 100 dias?
Tem 4 anos disso aí, tá?